Muita paz, muita felicidade para todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa, no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava pregando e disse: o reino de Deus está dentro de vós. Escute bem, o reino de Deus está dentro de vós. Quando o Senhor Jesus ia partir para o céu, ele disse para Pedro: Pedro, nessa pedra perdão, gente, garganta seca. Nessa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra não se referia a Pedro, e sim a Jesus. E Jesus disse que ele ia edificar a igreja através de Pedro. Só que nós temos que entender que, quando Jesus disse isso, não existia igreja quatro paredes. Jesus estava se referindo a pessoas, que ele ia edificar vidas através de Pedro. Presta atenção que a igreja quatro paredes, que não é igreja, isso é templo, igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós. Agora, o templo, o que é templo? Templo é, primeiramente, a Bíblia diz que o templo é o nosso corpo. E a igreja somos nós, aqueles que servem a Deus em qualquer lugar da terra. O que acontece? Estão substituindo Jesus e famílias por templo, quatro paredes. Eu vejo que as pessoas, elas se dedicam bonitinho ao templo, quatro paredes, mas não se dedica a Deus e nem à família. O Senhor Jesus, ele disse que o reino do céu está dentro de nós. Eu vou para a igreja buscar Jesus. Não, não existe isso. Isso não tem princípios bíblicos. Eu não estou dizendo que você não tem que separar 2 dias, 3 dias, para não ir no templo. Não, você tem que ir no templo, se reunir com os irmãos, dialogar com os irmãos, aprender com os irmãos, ensinar os irmãos, ou seja, dialogar, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas não podemos dizer que o templo, que muitos chamam de igreja hoje, é prioridade. Porque o que Deus diz? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Qual é o teu maior próximo? Tua família dentro do teu lar. Eu vejo que os crentes hoje estão quebrando o princípio. É igual as pessoas dizem assim: ore por mim porque eu preciso disso. Mas nenhum milagre de Jesus foi feito pela uma oração. Os milagres de Jesus foi feito pela palavra. Ele se consagrava diante de Deus, buscava Deus, e no outro dia ele ia por meio da multidão e ordenava que o milagre acontecesse. Então o milagre, irmão, está dentro de você. O milagre está dentro de você. Você tem que aprender isso. Porque se você não aprender isso, você não vai ser um cristão, você vai ser um religioso. Você vai ser um religioso e a sua vida não vai mudar nada. Por exemplo, as pessoas hoje, principalmente os crentes, têm dado ouvido mais à voz dos médicos, do governo, do dinheiro, do que à voz de Deus. É um ditado que eu digo: você entrega seus problemas aos médicos e quer que Deus resolva. Você coloca os seus problemas nas mãos dos homens e quer que Deus resolva. Não. Como é que um problema está na minha mão para me resolver e eu vou falar para o outro do lado resolver para mim? Não. Quem vai resolver seu problema é quem você entregou os seus problemas. Por isso que hoje a gente vê crentes obesos, crentes destruídos, crentes se divorciando, briga nos lares. Por quê? Porque a religião não foi um princípio que Jesus instituiu para a sua igreja. O que Jesus instituiu para a sua igreja foi princípio. O que é princípio? Caráter. Tem pessoas que vão numa igreja quatro paredes, que não é igreja, gente. Igreja é você, somos nós.
sou eu. Aonde você congrega é um templo, que Deus também não está lá. Deus está dentro de você. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita em templo instituído por ele. No caso é eu, é você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Uma pessoa é o templo do Espírito Santo. Duas pessoas é templo do Espírito Santo, mas já se torna a igreja. Jesus disse que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele está presente. E outra coisa, ir no templo, você vai assim, eu vou na igreja. Igreja não é quatro paredes, igreja somos nós. E quando nós se reunimos numa área, numa sala, no quintal, ali nós estamos congregando. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, congregava em lares. Então, igreja, esse negócio de, você tem que ir, isso é coisa do homem. Você tem que congregar, é verdade. Mesmo que seja dentro de sua casa, você se reunir entre marido, esposa, filhos, é congregar. Congregar é tem grupo falando de Cristo, falando do evangelho da sã doutrina. Isso é o evangelho. Isso é congregar. Eu não estou dizendo que você não tem que separar 2, 3 dias na semana para não ir no templo. Só que no templo a gente dialoga a palavra de Deus. Hoje no templo só quem fala é o pastor. Fala o que ele quer, ensina como quer. O povo não pode fazer uma pergunta para tirar dúvida. Sai sem saber, ou melhor, entra sem conhecimento e sai sem saber de nada, porque ele só escuta o que o pastor fala. Nem tudo que o pastor fala lendo a Bíblia é a tradução correta da palavra de Deus. Eu vejo pessoas que se dedicam, gente, se arrumam para ir no templo, bonitinhos. Perdão, gente. Aí sai para a rua com a família, sai de qualquer maneira. Para ir no templo, vai bonitinho. Não, nós vamos encontrar com Deus. Como assim? Se a Bíblia diz que o Rei de Deus está dentro de nós, se Deus está dentro de nós, como assim encontrar com Deus? Você não tem que encontrar com Deus, você tem que viver sempre encontrado, sempre na presença de Deus. Hoje é a busca do Espírito Santo. Isso não existe, irmão. O que existe é você alimentar seu coração, seu espírito, sua alma com a presença de Deus, ou seja, dialogar com Deus, mas encontro com o Espírito Santo, com Deus, não existe, porque ele já está dentro de nós. O amor de Cristo em nossas vidas é como uma planta. Ela é bonitinha, mas se você parar de regar, de limpar, de cuidar, ela morre. O amor de Cristo pode se esfriar dentro de nós se nós parar de buscar o nosso relacionamento com Ele. E relacionamento com Cristo não é apenas ir no templo, que muitos chamam igreja. Não existe isso, irmão. Igreja somos nós. Quando se forma 2 ou 3 pessoas, já se torna a igreja no templo. Congregação. Jesus disse que quando estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele está presente. Então separe 2, 3 dias para ir no templo. Mas sabendo de uma coisa, que o princípio é Jesus, é Deus e a família. Repare bem que Deus fez família, que foi Adão e Eva, e depois de mais de 3.000 anos, aproximadamente, veio a igreja. Então, depois da família, há muitos anos, veio a igreja. Por isso que tem muitos crentes doentes, porque estão socados dentro de uma igreja, e a igreja está cobrando mais do que Jesus ensinou. Tem cobrança que é do homem. Você percebeu? Se você faltar um dia na igreja, já liga para você. Fulano, por que você não veio hoje? Porque aquele é um sistema humano. É uma doutrina humana. Se você for estudar, pesquisar o que é igreja é povo, gente. Igreja é vida individualmente. Por exemplo, eu sou uma igreja. Quem mora em outra cidade é uma igreja. É templo.
Templo, quatro paredes, é para nós dialogar e conhecer os irmãos, passar a nossa experiência para os irmãos e eles passar a experiência deles para nós. Amém? Deus lhe abençoe. Jesus disse que ia edificar a igreja através de Pedro. E olhe que não existia templo, quatro paredes ainda, não existia igreja. O templo até existia, que só quem mandava lá praticamente eram os fariseus da lei de Moisés. Mas não existia a igreja, porque a igreja estava se formando, a igreja, pessoas, vidas, estava se formando. Então Jesus disse que ia edificar a igreja através de Pedro, estava se referindo a vidas, a pessoas. Amém? Que Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que tem deixado muitas pessoas doentes. É a falta do verdadeiro conhecimento de Cristo.